Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 20 de maio de 2023, graças a Deus, né? Estamos todos nós aqui em vigilância, obediência à palavra, né? No caminho das virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial. Amém, graças a Deus. E paz seja com todos nós, né? Aleluia. Hosana, Maranata. E vamos orar, né, irmãos? Essa é a nossa arma. As nossas armas são o quê? A fé, né? A esperança, o amor, a obediência à palavra, né? E o cultivo, né, das virtudes, não é isso? Em vigilância, em oração, né? Em obediência à palavra. E amém, e graças a Deus. E em meditação, né? Para nos instruirmos, nos edificarmos, nos consolarmos com a palavra, né? E amém, né? Vamos continuar aí, né, com o nosso pequeno vídeo aí. Nós estamos aí, final do século XIX, início do século XX, né? E aí nós estamos falando aí dos inimigos do cristianismo, né? O cristianismo, que são as denominações aí religiosas, né? Que falam em nome de Jesus e que se dizem igrejas, né? Então elas elegeram seus inimigos e nós vimos aí alguns deles, né? E vimos aí que as perversões, né? As perversões do Evangelho, elas tiveram origem exatamente nas teorias, né? Filosofias que foram absorvidas, né? Pelos líderes, principalmente, né? E também pelos irmãos, né? Membros, né? Pelas pessoas membros dessas denominações. As perversões do Evangelho, né? Então essas perversões, elas vieram pela introdução das filosofias, né? Das teologias, das teorias, né? Que são contrárias à sã doutrina. Por isso é que nós, sempre que ouvimos, lemos, né, alguma coisa sobre, né, as Escrituras, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o Deus, né, Altíssimo que criou os céus e a terra, nós devemos colocar o quê? O prumo, né, as linhas, o esquadro, né, não é isso? O nível, que são a palavra, né? Para que a gente possa ver se não são doutrinas contrárias à sã doutrina. Porque se for contrária à sã doutrina, nós devemos, então, refutá-las e não absorvê-las, por mais atraentes que sejam, né? Certo? Então nós vemos, né? Aqui, né? Ou até aqui, quando a gente está falando aí nesses vídeos, que este cristianismo elegeu, então, seus inimigos, né? E os atribui, né? Também como inimigos da fé cristã, né? Então, os inimigos, eles escolheram os seus inimigos e dizem que esses inimigos são os inimigos da fé cristã. E aí depois nós vamos colocar o prumo e vamos ver se são mesmo, né? Alguns realmente são, né? Então, os motivos, né, pelos quais estes inimigos se insurgiram, né, contra o cristianismo, nós vamos fazer aqui um resumo de por que aconteceu isso, né? Por que eles, digamos assim, por que o cristianismo elegeu esses inimigos como seus inimigos? Por quê?
Nós sabemos que principalmente por quê? Por causa dos escândalos, né, que este cristianismo, né, e que também os judeus, né, fizeram pelo mundo afora, né, certo? E nós vamos falar aqui de alguns escândalos, só lembrar, né, que a gente já sabe deles, não é isso? O primeiro escândalo aqui foi o quê? A tentativa de impor, né, a sua crença, a sua fé aos povos e às nações pela força, né? Quando nós sabemos que não é assim. A fé cristã, ela é uma fé voluntária, né? Ela é um dom que Deus dá às pessoas para crer nele, né? Para crer em tudo aquilo que está escrito. O outro item aqui são as disputas, né? As guerras fratricidas, né? Empreendidas pelo cristianismo, mundo afora, né? Apoiando, né? Grupos sociais opressores, né? Estão apoiados por ele, né? Pelo cristianismo. E esse cristianismo travestido de igreja, né? Certo? E a outra coisa foi o quê? A hipocrisia dos ministros, né? Que pregavam o amor, pregavam a palavra, falavam, né? Andam com as escrituras debaixo dos braços, né? Mas faziam o quê? Faziam o contrário, né? Eles não davam exemplo, né? Não deram, não davam, não dão, né? E continuam a não dar, não dar esse exemplo. Porque Deus colocou a igreja no mundo para que ela desse exemplo ao mundo, né? O mundo vai persegui-lo? Vai, certo? Mas não é por causa disso que a igreja vai se armar, né? Para poder combater os seus contrários, né? Aqueles que se levantam para destruí-la. Não, né? Porque o evangelho é evangelho de paz, não é de guerra, né? Não é de disputa, não é de poder, né? É um evangelho de fraqueza, não é isso? Então esses acontecimentos, né, apareceram desde a pregação dos apóstolos, né? Quando apareceram pessoas, né, que diziam que tinham crido no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, mas não se submeteram aos ensinos apostólicos, né? E aí, em nome de Deus, em nome de Cristo, foram empreendidas guerras, mortes, né? Torturas, né? Genocídios, devassidões, perseguições e muitas outras coisas, né? Que causaram escândalos, né? Escândalos e mais escândalos nas famílias, né? Nas cidades e nas nações, né? Então isso aí foram basicamente os fatores, né, que influenciaram, digamos assim, os tais inimigos do cristianismo para combater o cristianismo, e a igreja também foi combativa, porque ela estava nesse meio, né? Ela é confundida, né, com as denominações. Então ela é combatida também por esses inimigos, né? E perseguição, né? Nós sabemos que muitas dessas denominações, quando chegam nos países, né, com essas cobranças de ofertas e de dízimos, digamos assim, né, elas, né, praticam corrupções, né, praticam atos imorais, né? Então, às vezes, essa perseguição até é uma perseguição até justa, né? Que Deus empreende contra eles para mostrar a eles que o Evangelho não é isso, né? Certo? Então, o que acontece? A igreja ela é confundida, né? Certo? Ela é confundida com esse cristianismo, com essas denominações, né? E nós vimos então que essas famílias, né? Essas cidades e essas nações, né? Cada uma delas que estavam sendo perseguidas e coisas desse tipo, elas tinham a sua religião, tinham as suas crenças, né?
seus ritos, seus líderes, né? Que se organizaram, né, e se organizam para não deixar florescer uma crença que destruía as crenças deles. Porque era isso que o cristianismo queria fazer. Não persuadir, mas destruir. Mas nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né? Paz seja com todos nós e amém.